Bom, boa noite a todos. Meu nome é Aline e na noite de hoje a gente vai falar sobre a lei de liberdade. É uma das leis morais que a gente pode encontrar no Livro dos Espíritos, e é uma lei que parece bem simples, mas ela não é tão simples quanto parece. A liberdade em si é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Dessa forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Porém, essa liberdade não é absoluta e nem poderia ser, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito que os outros homens têm. Então, a gente tem essa liberdade, é um direito nosso, né, a liberdade. Só que a gente não teve sempre essa liberdade. A liberdade foi conquistada. Inclusive, nós, quando encarnados, também temos essa liberdade conquistada. Eu acho que eu falei em alguma outra palestra sobre esse assunto, que agora já não me lembro. Mas, quando nós somos bebês, a gente não tem liberdade. Quando nós somos crianças, nós temos um pouquinho de liberdade. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai conquistando liberdade. No caso dos nossos pais, né? Então, assim, os nossos pais vão nos deixando mais livres para decidir as situações da nossa vida, e essa liberdade ela é conquistada. Junto com essa liberdade que é conquistada conforme nós crescemos e evoluímos e aprendemos, nós também temos mais responsabilidade. Então, assim como fala aqui no início que a nossa liberdade ela deve respeitar o direito à liberdade do outro, nós também temos essa responsabilidade, né, de agir com liberdade, mas respeitando a liberdade do outro. A compreensão da lei de liberdade nos faz perceber que, para progredir, nós temos que viver em sociedade. Para viver em sociedade, a gente precisa uns dos outros, né? E todos têm o mesmo direito à liberdade. Então, existem umas regrazinhas para se viver em sociedade. E ela inclui, no caso, esse direito de ter a sua liberdade, mas não atingir a liberdade do outro. O que seria, no caso, aquela regra de ouro que todo mundo já ouviu, que é não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Que, na verdade, não deixa de ser respeitar o espaço do outro e tomar as decisões para que isso aconteça. E essa regrinha de ouro, ela estabelece os limites da nossa liberdade e nos orienta a viver em sociedade conforme os direitos e deveres que todos nós temos. Então, é usar a liberdade com razão e com respeito. Então, a gente já vai vendo que não é tão simples assim ser livre. Porque quando a gente fala em liberdade, a gente pensa que a gente pode fazer aquilo que a gente bem entender. Só que não é bem assim, porque a gente ainda não tem a maturidade e a evolução suficiente para poder compreender o que é ser livre respeitando o próximo, né? E aí a gente vai para uma outra questão, que é o uso da razão, né? Que no caso é a gente usar o nosso raciocínio
de acordo com o que a gente tem de conceito de bem e mal, para fazer uso da nossa liberdade. Então, a consciência, ela é entendida como faculdade de estabelecer julgamentos morais e juízos de valor. É um atributo que o homem tem, a sua própria consciência. Nossa consciência, ele tem os conceitos de o que é certo e o que é errado. E aí ele tem que direcionar a sua liberdade dentro desses valores de certo e errado, para poder, com a sua consciência, estabelecer esses juízos de valor e, nesse caso, tomando decisões, usando a sua liberdade, sem interferir no outro, sem afetar a liberdade do outro. Esses julgamentos feitos pela consciência e essas interpretações de atos e fatos do nosso dia a dia apresentam essas limitações, porque são parâmetros morais estabelecidos. Só que existe uma outra questão quando envolve julgamentos morais do nosso dia a dia, que é uma questão que é também complexa, que envolve a cultura do lugar, que envolve o que cada um entende como certo e errado, envolve a política daquele país, a religião daquele país. Então, assim, saber o que é certo e errado e usar a sua liberdade de forma consciente, sem afetar o outro, envolve realmente muita coisa, né? Até o nosso próprio juízo de valor. Nós vivemos numa sociedade capitalista, que vive numa democracia e que tem X juízo de valor. Se você for julgar a atitude entre bem e mal, certo e errado, de um ser que vive numa outra situação, esse juízo de valor ele não vai estar sendo justo, porque a outra pessoa vive numa outra realidade, né? Lógico que a gente tem, óbvio que a gente tem, assim, o mínimo aceitável, enfim, de crueldade, ou enfim, do bem e do mal, no caso. Mas a gente tem que levar em consideração a cultura e o local onde essas pessoas vivem, o que eles aprenderam, o que eles sabem que é certo e que é errado. Isso é muito difícil e muito delicado. Então, enquanto a liberdade de pensar é ilimitada, quer dizer, você pode pensar o que você quiser. Você pode achar que aquilo está errado, você pode achar que aquilo está certo. De pensar é ilimitada. Mas a sua consciência para julgar aquela atitude, ela tem essa restrição que deve ser avaliada. E tudo isso também depende de uma outra situação, que é a situação evolutiva do espírito. Porque a nossa compreensão, no nosso patamar de evolução, é diferente de um ser angelical, que tem uma outra percepção e que vai julgar a gente por 300 atitudes que a gente comete errado, porque eles têm uma outra percepção do que é o certo e o que é errado. Ou a gente julgando um ser primitivo, por exemplo, a gente vai falar assim, não, você não pode matar porque você quer comer aquele leão, você não vai matar outra pessoa porque você quer comer aquele leão. Então esse julgamento, ele tem um limiar assim, bem complicado, porque você tem que respeitar também o nível evolutivo daquele espírito. Então a gente compreende que o pensamento, ele cria, ele transforma, ele move, ele constrói, ele destrói, ele refaz tudo que a gente pode imaginar ou pensar, né? Enfim. E a consciência, ela vai trazer para a razão, né? Esses pensamentos íntimos. E é essa consciência que vai formar o centro da personalidade, que é indestrutível, que evolui e que traz as transformações do indivíduo. Então a consciência, ela não é só a faculdade de perceber o que está acontecendo,
mas também de agir, de pensar e de querer. E ela está sempre em evolução. E aí tem essa questão também que eu também falei, acho que é pra cá, que eu falei sobre o uso da consciência de acordo com o grau de evolução, a cultura, enfim, a religião, a política, enfim. E existem também os abusos da consciência, né? Que é o que a gente consegue separar que seria o bem e o mal, né? Entre aspas. E essa consciência, quando ela não é esclarecida, ela pode alimentar ideias que não são boas, gerar ações abusivas, provocar reações que são moralmente e eticamente abusivas. E aí manifestam, no caso, sofrimentos e desarmonias, não só para o indivíduo, mas para as pessoas que cercam, né? Então, os embaraços à liberdade de consciência, esse aqui está eu até destaquei, está no Livro dos Espíritos, na questão 840. Os embaraços à liberdade de consciência, a propagação de doutrinas perniciosas e a escravidão humana são exemplos de desvios provocados por espíritos imperfeitos, dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, nós devemos agir com cautela quando condenamos as ações, as ideias e as crenças dessas pessoas, a fim de que não atentemos contra a liberdade de consciência desses seres. Então, no patamar em que eles se encontram, na cultura que eles se encontram, no país que eles se encontram, ele tem a liberdade de crer nisso, ele tem a liberdade de consciência de achar que o que ele está fazendo é certo. Mas a gente tem que respeitar porque eles estão no processo de aprendizado. E como que a gente respeita isso? Dando amor. Né? A gente tem que dar amor, mesmo que a gente receba ódio de volta. Assim como fez Jesus. Né? Jesus, ele foi atacado diversas vezes por diversos seres que não tinham a mesma crença, os mesmos ideais, mas ele sempre retribuiu com amor. Então, você também pode usar a sua liberdade para devolver com amor as farpas que você recebe por não ter o mesmo patamar de consciência que os outros seres. E aí, como eu falei antes, né, quando eu dei o exemplo da criança que vai crescendo e conquistando a sua liberdade, o direito natural de liberdade, ele está atrelado ao da responsabilidade. Isso não tem como fugir. Se você recebe liberdade, você recebe junto a responsabilidade por isso. E a responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências vividas nos planos material e espiritual. Então, a gente vê essas noções de responsabilidade até mesmo no nosso convívio diário, né? A gente tem responsabilidade no nosso trabalho. Se a gente tem liberdade para tomar decisões no nosso trabalho, a gente arca com as consequências e as responsabilidades dessa liberdade. Se você cria um filho e dá liberdade para ele, você ao mesmo tempo vai cobrar que ele tenha atitudes de acordo com a liberdade que ele recebeu e ele vai ser responsabilizado se ele não agir como deve ser. E aí a gente entra numa outra situação, que é a questão do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Porque se você tem a liberdade e tem responsabilidade, você sabe que existem consequências. Então você, além de pensar na sua liberdade de consciência, no que é certo e o que é errado, no que você pode fazer para melhorar a sua convivência em sociedade com o outro e tal,
você ainda tem que pensar que tudo que você fizer ainda tem uma consequência. Então essa liberdade está ficando mais complicada. Então, à medida que a gente aprende a associar as noções de liberdade e de responsabilidade, o homem exercita melhor o seu livre-arbítrio, sendo impulsionado por um sentimento superior que lhe permite desenvolver ações de amor ao próximo. E essa liberdade e essa responsabilidade, elas têm uma relação direta com o grau de elevação do espírito. Lógico que você tem uma criança de 6 anos, você não vai levar ele a consequências iguais a um adolescente de 16. Né? Tem uma diferença bem grande de consciência, de aprendizado, até mesmo de ideia do que é certo e o que é errado. Com 16 anos, a diferença para os 6 anos é muito grande. E a mesma coisa de acordo com a evolução do espírito. Ela está sempre caminhando junto. Quanto mais você evolui, mais liberdade você tem e mais responsabilidade você tem também. Não só consigo, mas quanto com o próximo também. Então, se a liberdade humana ela é restrita, ela está em nível de desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Então, além do livre-arbítrio individual, ainda tem as escolhas coletivas, porque você é um ser coletivo, você vive em sociedade. Então, se, por exemplo, você é um síndico do prédio, a sua decisão não vai afetar só você, vai afetar todos os moradores daquele prédio. Então, você não é mais responsável só pelas suas atitudes, você é responsável também por tudo que pode vir a decorrer naquele prédio por causa das suas decisões. Então, conforme você vai ganhando mais liberdade, conquistando mais desafios, você tem uma responsabilidade maior, não só com você, mas com os outros também. E isso vai elevando de síndico do prédio a governador, presidente da república, diretor de hospital, enfim, de qualquer entidade que toma decisões que têm consequências para diversas pessoas. Então, assim, a consequência ela é proporcional, né? Então, para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo império da razão. Esse é um trecho do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, e que ele fala também muito de livre-arbítrio. Então, conforme a gente vai se afastando dos instintos e das sensações e focando na razão, a gente vai tomando consciência e nossas ações são mais conscientes e a nossa liberdade vai aumentando junto com as responsabilidades. Porque se a gente sabe que nós somos conscientes de que as nossas atitudes são focadas no bem, a gente não vai ter mais consequências, porque a gente só sabe que pode colher coisas boas se você plantou coisas boas. Então, não temos o que temer. E aqui tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 844, que fala assim: o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? E a resposta: ele tem a liberdade de agir desde que tenha a vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade,
ela aplica o livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, na fase da infância, a criança só tem que decidir se ela quer brincar com a boneca, se ela quer brincar com a casinha, ou se ela quer brincar de correr pela casa. Essas são as decisões que ela tem que tomar. Mas ela também já aprende que se ela quer pular do sofá, pode ser que ela se machuque. Porque alguém falou para ela que aquilo pode machucar, ou ela viu alguém se machucando, ou ela mesma caiu e se machucou. Então já pode adquirir aquele aprendizado, e aí ela não vai subir no sofá e pular do sofá, porque ela já sabe que aquilo vai machucar. Então são essas decisões no nível infantil, sei lá, um exemplo. E aí, conforme vai crescendo, sei lá, um pré-adolescente tem uma prova na próxima semana e ele vai escolher se ele vai estudar ou não vai estudar. E aí a consequência, de acordo com a atitude dele, ele vai tirar uma nota alta ou uma nota baixa. E aí vem a consequência depois da decisão que ele tomou. Então, é nesse nível. E um adulto, sim, já tem níveis mais complexos de decisão e de consequências também mais complexas. Então, isso vai evoluindo, não só do espírito, né? A evolução do espírito, mas também a evolução dentro da nossa encarnação. E aqui a gente fala de um outro tema, tem um outro assunto também dentro desse capítulo, que fala da fatalidade. A fatalidade ela é entendida como um produto do livre-arbítrio, cujos acontecimentos resultam de escolhas previamente definidas, na maioria das vezes no plano espiritual. Essas escolhas refletem sempre a necessidade de progresso espiritual e podem ser modificadas segundo o livre-arbítrio da pessoa ou replanejadas em se considerando o benefício que pode resultar para alguém. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio para planejar a nossa encarnação. A gente planeja a nossa encarnação e encarna. Mas isso quer dizer que tudo que vai acontecer nessa encarnação então é fatalidade, já está tudo definido, eu não preciso fazer nada, está tudo definido. Não. Porque a gente faz escolhas aqui que mudam o destino que a gente tinha planejado. É a mesma coisa quando você faz uma viagem. Você faz uma viagem saindo de carro por esse caminho. E aí você decide, não, acho que eu vou parar aqui para comer alguma coisa. Aí você para comer alguma coisa, porque você decidiu parar para comer alguma coisa. E aí você descobre que teve um acidente ali na frente. Você poderia estar envolvido naquele acidente, mas não estava. Por quê? Porque você decidiu parar para comer alguma coisa. Não estava planejado você parar para comer alguma coisa. Foi uma decisão sua. Pode ser que você sofra um acidente depois? Pode, mas pode não ser também. Porque a gente não vem com um plano traçadinho, bonitinho. Até porque a gente depende desse convívio em sociedade para a gente poder ter os resultados que a gente acha que vai conseguir. Né? Porque o que adianta você falar assim, eu vou encarnar, aí eu vou casar com fulano e ter Beltrano como filho. Aí você chega lá e o fulano fala, não quero casar com você. E aí? Né? Então, assim, a fatalidade ela não existe. Existe um planejamento. E o planejamento pode sair como combinado, como pode não sair como combinado. Então, o planejamento reencarnatório ele é flexível e adaptável às circunstâncias, aos resultados esperados. A fatalidade que parece presidir aos destinos é resultante de escolhas estipuladas no nosso planejamento reencarnatório e do nosso livre-arbítrio no nosso dia a dia. Então, assim, o nosso livre-arbítrio no cotidiano, né, conforme a gente vai vivendo, eles interferem sim no nosso planejamento. Então, nada que acontece é uma fatalidade. Ficou claro isso?
que é uma lei universal, uma lei física, inclusive, né? E, segundo esse entendimento espírita, a lei de causa e efeito refere-se tanto à manifestação da justiça, da bondade, da misericórdia divina, quanto à necessidade evolutiva do ser humano em reparar os erros que foram cometidos no passado, que foram infrações contra a lei de liberdade do outro. Então, o nosso irmão tem direito a viver, e eu vou lá e acabo com a vida dele. Então, eu tirei um direito dele de viver a encarnação, enfim. E aí, existe a lei de causa e efeito, porque seria muito injusto se não existisse, né? Quando Jesus afirma que quem usa a espada com a espada perecerá, ou Paulo, que proclama que tudo que semearmos colheremos, reportam-se ao fato de que receberemos de volta todo o mal que praticamos, em sofrimentos correspondentes, não necessariamente idênticos ou equivalentes à sua perpetuação. As sanções divinas não dependem do concurso humano. Então, todo prejuízo causado ao semelhante provocará desajustes em nosso corpo perispiritual, aos quais, nesta mesma existência ou em existências futuras, se manifestarão na forma de males redentores. Esse é um trecho do livro Espiritismo de uma Nova Era, do Richard Simonetti, que fala dessa questão que também muitas pessoas têm como conceito de que se eu causar um mal a uma pessoa, esse mal virá para mim como consequência numa próxima vida. Por que não pode ser nessa vida? Pode ser nessa vida, sim. Porque se eu cometo alguma falha, ou, enfim, ofendo, magoo, ou tenho alguma atitude equivocada com o irmão, aquilo está na minha consciência. Aquilo me faz mal. Tanto o mal que fez para o outro faz mal para mim também. Porque aquilo está na minha consciência. E aquilo vai perturbar o meu perispírito. E o meu espírito perturbado vai trazer consequências para o meu corpo físico de hoje. Então eu posso ter hoje uma doença causada pelo mal que eu causei em uma pessoa. Ou pode ser numa próxima vida. Mas assim, existe esse conceito de que se a gente faz mal hoje, só na próxima vida a gente vai pagar. Não é bem assim. Né? Porque como está gravado na nossa consciência, e a gente sofre essa perturbação, a perturbação atinge o nosso perispírito e atinge o nosso corpo físico também. Então, não necessariamente as doenças que nós temos hoje nessa encarnação são criadas por situações que aconteceram no passado ou numa outra encarnação. Não é regra. E agora, a última questão que tem esse ponto da lei de liberdade é o conhecimento do futuro. Que é até engraçado, né? Porque muita gente fala assim, mas eu queria saber o que vai acontecer, eu queria saber o que eu fiz na vida passada, eu queria saber. Gente, não, vocês não queriam saber. Porque isso afeta totalmente não só o nosso comportamento hoje, né? Porque é o que fala que eu estou adiantando o que está escrito, gente. Peraí, vou voltar. Quanto mais se reflete sobre as consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se percebe a sabedoria divina em ocultá-lo. A certeza de um acontecimento feliz faria o homem mergulhar na inatividade. E a certeza de um acontecimento infeliz faria o homem mergulhar no desânimo. E em ambos os casos, as forças desse
desse homem estariam paralisadas. Então, se você soubesse que ia acontecer uma coisa muito boa, você ia ficar relaxado. Tá tranquilo, tá tudo certo, não preciso fazer nada, vai dar tudo certo no final. E se for uma situação muito infeliz, você também vai, relaxar, porque, não tem o que fazer, vai acontecer mesmo, então eu vou ficar aqui chorando. O que seria, no caso, uma definição de fatalidade, né? Porque se você sabe o que vai acontecer, de bom ou de ruim, você vai ficar paralisado. E não vai ter mérito nenhum, de conquista nenhuma, porque você não fez nada. É por isso que o futuro só é mostrado como uma meta que deve ser alcançada através de seus esforços, sem os detalhes das experiências que deverão acontecer pelo caminho. O conhecimento iria tirar-lhe a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Então, é o que a gente falou antes. Se você sabe que a sua meta é se formar em medicina, você sabe que são 5 anos que você tem que se formar em medicina. As especialidades não... Especialização... 6 anos. Aqui tem a... Como que é o nome daquele negócio? O estágio, né? Como que é o nome? Fez, mas fazia residência. Fez, mas fazia residência. Então, 6, 10, 2 de residência. 8 anos. Ou 3 de residência. Enfim, essa infinidade de anos para se formar em medicina. E aí, você sabe que você vai ter que se formar em medicina. Mas você sabe as dificuldades que você vai passar? Não. Você sabe as alegrias das conquistas? Não. Só vivendo que você vai saber. E aí, no final, você vai falar assim, valeu a pena ou não valeu a pena? Mas você foi e fez. Você vai saber se valeu a pena ou não depois do final. Se você conseguiu tudo que você queria, se você conquistou o que você queria. Mas assim, você tem a meta e você sabe que você tem que alcançar aquela meta. Mas o que você vai passar até chegar lá, a gente não sabe. E é assim que deve ser, porque senão o nosso esforço não é válido. É a mesma coisa de uma prova da escola. Amanhã tem a prova da escola. As questões são essas aqui. Você vai estudar a matéria toda ou você vai estudar as respostas das questões? Todo mundo vai estudar, vai saber só as respostas para responder as questões e tirar uma nota boa. Você aprendeu? Não aprendeu. Porque você não estudou a matéria toda. Então, a gente não sabe os desafios que a gente tem pela frente. A gente está aprendendo tudo para acumular conhecimento, acumular experiências, para passar por essas atribulações de uma maneira mais tranquila, porque a gente está fazendo o nosso esforço. Agora, se você não faz esforço para aprender, quando vierem as tribulações, você vai sofrer. E aí, se você sofreu, se você não aprendeu, você vai sofrer de novo. Porque você não está preparado para aquilo. Então, o que a gente tem que fazer é se preparar. É estudar, é aprender, é dar valor e gastar o seu tempo, né? Porque parece que a gente tem muito tempo aqui na Terra para fazer tudo. Né? Nossa encarnação parece que é infinita. Não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu estudo. Não, amanhã isso, amanhã aquilo. Quando a gente vê, o tempo passou. A gente não colocou em prática nada que a gente tinha planejado. E aí, quando chegar no final do tempo da meta, você conseguiu? Não, eu estava com preguiça. Não, eu estava, estava escutando música, estava jogando videogame, estava no WhatsApp, sabe? Estava perdendo o meu tempo, literalmente, né? Com coisas que não me acrescentam em nada. Eu estou falando tudo isso porque é pra mim, tá?
para eu assimilar. Perdendo meu tempo com coisas que não levam a nada, em vez de perder esse tempo, quer dizer, encontrar esse tempo que está escasso para fazer coisas úteis. Para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu me desenvolva, não só como no campo espiritual, mas também no campo profissional, ou no campo intelectual, lendo um livro que seja interessante. Enfim, a gente está desperdiçando esse tempo que a gente tem aqui. E não é fácil encarnar aqui. Né? Tem uma fila, pelo que a gente lê, né? As pessoas têm que praticamente implorar para conseguir uma chance de encarnar na Terra. Tem uma fila de gente querendo encarnar na Terra. A gente tem essa oportunidade e está jogando Candy Crush. Ou está jogando videogame. Ou está vendo televisão. Assim, são exemplos que parecem bobos, mas que se a gente for pensar, realmente faz diferença, né? Então, o que a gente aprendeu é que essa liberdade, a gente tem a liberdade até de gerenciar o nosso tempo, mas a gente também tem responsabilidade para gerenciar esse tempo, porque se você gerencia o seu tempo de forma responsável, você consegue colher frutos muito melhores do que se você desperdiçar esse tempo. Né? Então, assim, quanta coisa envolve ser livre? Né? Você é livre para fazer o que você quiser, mas as suas escolhas definitivamente vão garantir para você o sucesso ou o insucesso quando acabar o tempo que você tem aqui na Terra. Né? Você conseguiu cumprir a sua meta? A meta que você planejou lá no início, antes de encarnar? O tempo passa, né? O tempo está passando e aí, quando chegar no final, qual vai ser o seu testemunho, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar.